Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu gostaria de pedir vocês para clicar aí abaixo, dar um joinha, seguir o meu canal, também marcar aí, ativar as notificações, que isso é importante para a gente, para a continuidade desse canal. Então a gente vai começar essa playlist falando sobre HTML. Vamos começar aqui do basicão, do início, da introdução, até a gente conseguir criar uma página aí totalmente em HTML. Mas e aí, o que é o HTML? HTML é uma abreviação de Hyperlink Markup Language, né? HTML. É a abreviação de Hyperlink Markup Language, né? Que em português é a linguagem de marcação de hipertexto. Então, na verdade, o HTML ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação. Então, não devemos chamar o HTML de linguagem de programação. E o HTML é a linguagem para publicação de conteúdo na web. Conteúdo de texto, conteúdo de imagem, conteúdo de vídeo, conteúdo de áudio. Então a maioria, né, dos conteúdos aí que a gente tem na web, que a gente tem quando a gente acessa uma página na internet, uma página na internet também é um conteúdo produzido em HTML. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas a mais, né? Mas tudo se baseia no HTML. Mas é possível também criar alguma coisa que não tem HTML nenhum, mas a maioria utiliza HTML. E o HTML surgiu, né, em 1990 e ele teve algumas revisões aí durante os anos, né, até os dias de hoje. E nesse período, nessa época, quem controlava lá o padrão do HTML era o CERN e o IETF, né? Esses eram os órgãos lá que controlavam os padrões aí de HTML. É, Aí após 1995, esse padrão passou a ser regularizado pela W3C. Então até hoje a W3C é a entidade que regula os padrões de web. Então lá, quando vocês entrarem lá no site da W3C, tem lá vários regulamentos lá de padrões de cores, né, de acessibilidade, que todos os sites devem seguir. Tá, mas e aí? O HTML é a linguagem de marcação. E como é que a gente trabalha com HTML? O HTML é baseado em tags. Então a gente digita as tags nos códigos HTML. Então o código HTML é baseado em tags. Então todo conteúdo HTML tem que ter a tag chamada, né, com o nome dele, né? Tem que ter a tag HTML. Então a primeira tag é essa aqui, ó. Toda tag que a gente digitar, ela vai ficar entre esses símbolos menor que e maior que. Toda tag HTML vai ficar, né, no início aqui com o menor que e depois com o maior que. E toda tag a gente tem que abrir e a gente tem que fechar. Então aqui nós abrimos a tag HTML, né? E vamos fechar. Como é que eu fecho? A gente fecha a tag colocando uma barra na frente. Então toda vez que tiver essa barra é porque a gente está fechando a tag. Então toda página HTML tem que ter essa tag HTML.
E o que mais que a gente tem, que é o básico, necessário para funcionar? A gente tem que ter essa tag aqui, ó, que é o head. Head é cabeça, né, em inglês. Então nós vamos abrir aqui o head e vamos fechar o head. Como é que a gente fecha? Colocando a barra na frente. Então nós abrimos o head e fechamos o head. Não sei se vocês já perceberam, quando entra numa página, né, um site qualquer, vamos supor no Google, Facebook, Amazon, lá em cima, lá na cabeça do site, vai ter um título, né, falando assim, ó, o site da Amazon, site do Facebook. Então, se vocês repararem, lá em cima vai ter um título. Então, toda página a gente vai ter que colocar um título nela. E esse título vai ficar na cabeça do site. Então, onde que a gente vai inserir esse título? Aqui dentro do head, né? Então, vamos colocar também essa tag de título, né? Tudo é escrito em inglês, então título em inglês é title, né? Title. Então, aqui nós estamos abrindo o título e vamos fechar o título, title. Fechamos o título. Então, aqui dentro a gente pode colocar o título da nossa página aqui. Eu vou colocar aqui um título, minha primeira página HTML. Isso vai ser aqui o título da minha primeira página aqui, que eu estou criando no básico do HTML. Tem uma coisa que a gente costuma fazer em qualquer código que a gente digita que chama indentação. A indentação é responsável por deixar o código mais bonito, né, mais apresentável e mais fácil de leitura. Então, o que consiste essa indentação? A gente vai definir aqui níveis para esse código. Então, como HTML é a primeira tag, o primeiro código que nós digitamos, ele vai ficar aqui no primeiro nível. Então, nós vamos deixar ele aqui onde ele está. O head está dentro de HTML, né? Ele entra aqui, isso tudo aqui é o head, tá vendo? Está dentro do HTML. Então a gente pode colocar ele como se fosse filho do HTML. Então vamos colocar ele no nível aqui mais à frente, ó. No nível 2. Então o head, quando ele está aqui, indica que o head é filho do HTML, ele está dentro do HTML. E o title, né, está dentro do head. Então a gente pode colocar ele aqui no terceiro nível, ele é filho do head, é neto, né, do HTML, filho do head. Então a gente pode colocar o title aqui, ó. Então assim o código fica mais bonito, né, mais apresentável e mais fácil de leitura. Então só de visualizar eu já consigo ver que o title está dentro do head e o head, que é isso tudo aqui, está dentro do HTML. Essa tag a gente pode tanto deixar dessa forma quanto assim, ó. Se a gente quiser colocar o title aqui, né, no final, né, colocar isso tudo como se fosse uma linha só, também a gente pode. E a gente pode também colocar em linha separada, se a gente quiser trabalhar assim, dessa forma, ó, né? Aqui está falando que o meu código, o meu texto aqui, né, está dentro do title, então por isso que eu coloquei ele em um nível mais à frente, né? Seria o quarto nível. Então eu posso trabalhar assim, ou poderia, se eu fizesse assim também, né? Ele iria reconhecer, ó, se eu fizesse tudo assim na mesma linha. Mas só que assim vai ficar bagunçado, né? Dependendo, se a gente pegar aí um código dessa forma, vai ser difícil da gente analisar, né? Se a gente tiver que fazer alguma manutenção. Então, o ideal é que seja assim, indentado. Então, o básico do HTML é isso. A gente tem a cabeça e a gente tem que ter também o corpo. Então, vamos colocar aqui o corpo. O corpo é o body.
Então a gente abre aqui o body e a gente vai fechar o body. O body, né? Em português é o body, né? Ele tem que ficar aqui no mesmo nível do head, tá vendo? Que indica que o head está dentro do HTML e o body também está dentro do HTML. O body não está dentro do head, né? Todos dois estão dentro do HTML. Então aqui dentro do body, que é o corpo, o que que eu vou ter aqui? O restante do meu texto do site, né? Então aqui dentro eu vou colocar este é o texto do meu site. Posso escrever várias linhas aqui, né? E isso aqui é o que vai aparecer embaixo. Essa minha primeira página HTML vai aparecer lá em cima, lá no título, né? Na barra lá de títulos. E este é o texto do meu site, vai aparecer lá no meio da tela, que é o corpo do meu site. Então, o básico aqui para a gente poder criar uma página HTML é isso, né? Tem que ter toda a página HTML. Inicia com HTML, termina com HTML. Tem um head, que é a cabeça. Tem um título e tem um corpo. A gente vai... Tem alguns programas, né, que servem para vocês digitarem códigos, né, HTML. Mas a gente pode também utilizar o basicão aqui, que é o bloco de notas. Esse aqui é o bloco de notas do Windows, né? Para a gente não precisar de instalar, né, várias coisas aqui no computador, né? Às vezes a pessoa tem um computador aí que é mais antigo, um computador mais lento e quer aprender o HTML e não consegue aí instalar, vamos supor, o NetBeans, o Eclipse ou algum outro software aí para poder digitar código. Então é para trabalhar com um bom e velho, né, bloco de notas, né? Então esse aqui é o básico do HTML. Toda página tem que ter isso aqui. Todas as páginas que a gente for criar, a gente vai ter que colocar essas tags.